A paz do Senhor Jesus, para a amada igreja. Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo de número 15. Se você achou, diga amém. Vem comigo no verso de número 21. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ela não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Pode se assentar, você pode glorificar o Senhor. Ontem à noite, já era por volta de 10 e alguma coisa da noite, eu fui comprar um remédio para a pastora. E no trajeto, eu só tinha farmácia aberta lá no Largo do Bicão. E no trajeto, eu liguei a rádio do carro. E eu sempre deixo na rádio melodia. E o homem de Deus estava citando esse texto. Na ministração dele, ele citou esse texto. Esse texto ficou na minha mente. Eu cheguei até a farmácia, comprei o remédio, voltei com aquele texto na minha mente e comecei a fazer a leitura hoje desse contexto. E eu estava pedindo a Deus uma direção, porque é um texto muito rico, tem muitas vertentes, mas o Senhor está falando comigo de família. E ditando, eu pude me sensibilizar. Eu sei que isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas eu consegui me sensibilizar com a atitude dessa mulher. Eu vou tentar ser bem breve na mensagem. Eu quero que você entenda isso aqui. Repita assim comigo: a minha família é bênção de Deus. Eu quero falar algo aqui para você nessa noite, sabe? Não deixa que nada faça isso ser contrário do que você acabou de falar, sabe? Porque a tua família é bênção do Senhor. Hoje eu estava vendo uma mensagem, e nessa mensagem o homem de Deus dizia que os filhos são herança. Os filhos são herança. Você sabia que você já foi herança dos seus pais? Ou é herança dos seus pais? Assim como os seus filhos são herança. É algo muito precioso de Deus, sabe? E quando eu olho para essa mulher vai superar uma série de dificuldades, irmãos, para ela conseguir a vitória dela. De repente você deve estar pensando assim: poxa, pastor, eu estou há muito tempo lutando, e tem alguém lá na minha casa que não sai das drogas. Eu estou há muito tempo lutando, tem alguém que não sai do alcoolismo, não sai do adultério. Eu estou lutando, isso chega a me desanimar porque nada acontece. Porque eu quero que você entenda essa mensagem aqui. Eu falei que eu vou tentar ser bem breve aqui.
Porque essa mulher, ela vai lidar com o silêncio do Senhor. Eu vou falar isso tudo aqui na mensagem para você. Ela vai lidar com o desprezo dos discípulos. Quem está entendendo isso, por favor? Ela vai lidar com uma palavra dura do Senhor. O Senhor, eu vou até adiantar isso aqui. O Senhor vai dizer para ela que não é justo ele tirar o pão dos escolhidos, dos filhos dele, para dar para os cachorrinhos. E aí eu estava meditando lá, e parece até que Jesus está chamando ela de cadela, né, de cachorra. Mas essa era a forma que os judeus tratavam todos os gentios, e essa mulher era uma gentil. Quem é um gentil? Gentil é todo aquele que não é judeu. E se você parar para analisar, eu estava meditando nisso lá em casa, achei isso muito interessante. Jesus, ele veio primeiro para os judeus. Ele vem para aquele povo lá, irmão, mas o povo não aceita ele. Ele vem para o povo de Israel. O mesmo povo de Israel que há anos e anos Deus vem fazendo, desde Adão, vem fazendo projeto de salvação, e eles o tempo todo pecando. Quando você estuda um pouco sobre essa mulher cananeia, você vai ver que o povo cananeu, eles tinham uma adoração muito pecaminosa, irmão. Sacrificavam crianças, sabe? Não vem nem ao caso eu falar certas coisas aqui. Então os judeus, por serem muito religiosos, eles olham para principalmente os discípulos que estão ali dentro daquela rotina judaica, quando vê essa mulher gritando, porque o contexto vai dizer que ela começa a gritar, ela começa a clamar, e clamor é algo muito profundo, porque é muito além de chamar, é muito além de tentar falar. Se ela está clamando, é porque ela tá clamando ao mestre, e ela não está tendo atenção. De repente você está assim na tua caminhada, está clamando, e você está achando que o mestre não está te dando atenção, mas eu quero dizer para você nessa noite, que ele já está te ouvindo, porque antes de você ir até ele clamar, ele já sabe qual é o teu problema. Só que ela não sabe. E muitas das vezes nós não sabemos. E muitas das vezes a gente olha para o alto e fala: Senhor, esqueceu de mim. E o Senhor em silêncio. Fala para o irmão que está do teu lado: o silêncio de Deus também é tratamento para nós. Foi falar de fé aqui agora há pouco. A fé é algo que você não vê, irmão, mas espera. Tu não vê mudança lá na tua casa, mas você espera. Por que você espera? Porque você não espera no homem, você espera em Deus. Por que você e eu temos certeza de que as coisas vão mudar? Porque é Deus que está agindo, não é homem que está fazendo. Então, essa mulher, ela vai lidar com essa situação. Ela vai clamar. E o contexto aqui não diz, mas aonde Jesus está tem muita gente. Aonde Jesus está passando, estou falando de Jesus físico que pisou nessa terra. Por onde ele vai passando, já o ministério dele já está, sabe, aflorado. E aonde ele vai tem uma multidão. Eu acredito que tinha muita gente entre ela e o mestre. E muitas das vezes a gente está assim, né? Às vezes a gente está um pouco afastado do querer de Deus. Às vezes a gente não está muito ligado com Deus. E às vezes a gente está até clamando ao Senhor, e clama até com um certo receio, porque a gente realmente não está ali obedecendo a Deus conforme Ele queria. E a gente acha que Deus não sabe do nosso problema, mas Ele sabe do teu problema também. Ele quer mais é que você vá até Ele. Ele quer mais é que você clame a Ele. Porque Jesus aqui não está tratando só a mulher, está tratando os discípulos. Porque os próprios discípulos, presbítero Alex vai dizer: essa mulher despede ela logo. Se eles estão incomodados, quantas vezes essa mulher não clamou? Porque eles estão incomodados, tem muita gente ao redor. Despede logo ela. E Jesus está em silêncio com ela, mas Jesus fala para os discípulos: ei, vou falar aqui nas minhas palavras não, vou falar na palavra do Senhor. No verso 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. Escute isso aqui. Pastor, mas ela era
Cananéia, ela era Ciro-Fenícia, lá em Marcos está escrito Ciro-Fenícia, uma junção de povos, que aquela mulher, não é culpa dela, irmão, ela não pediu para nascer ali. E quando a gente olha para a humanidade de uma forma geral, todos nós somos criação de Deus, irmão. Depois que Deus manda o dilúvio, que envia a arca, Noé com a arca, dali sai as descendências. Vai estudar lá que você vai ver. Também é filho de Deus, irmão. Não interessa se está lá na Fenícia, não interessa se está, não interessa. Deus também tem salvação para ela. Deus tem salvação para mim, Deus tem salvação para você. Não interessa se era católico, se era espírita, se era macumbeiro, não interessa. É filho de Deus. Deus também tem um projeto de salvação para eles. Esse é o primeiro olhar. Os discípulos não estão tendo esse olhar, meu presbítero. E aí essa mulher começa a superar toda essa dificuldade. Primeiro, essa mulher tem que sair, porque já deve ter tentado de tudo. Entenda o texto, ela vai pedir socorro para ela, porque o problema na tua casa, o problema do adúltero na tua casa, o problema do viciado na tua casa, o problema do alcoólatra na tua casa, é problema teu também, porque você também sofre. O doente na tua casa, não é ele só que está doente, você fica doente também. É ruim demais. Ninguém nasceu para viver assim. Quando éramos crianças não tínhamos vícios. Quando éramos crianças nós não éramos adúlteros. Quando éramos crianças nós não tínhamos religião para escolher. Sabe, nós não vivíamos na prostituição. Isso foi sendo gerado com as nossas condutas. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda tem salvação para a minha vida e para a tua vida. Muita gente deixa de ser abençoado. E hoje isso ainda acontece. Pessoas que deixam de ir para a igreja porque ficam preocupados com o que os religiosos vão dizer. O religioso não vai te salvar, filho. Quem te salva é Cristo. Aliás, para te deixar com mais força ainda, a vitória já até foi concretizada na cruz. Não depende mais de Jesus, que Jesus já fez. Depende de nós. E essa mulher vai superando tudo isso. Então, ela vai pedir socorro para ela. No versículo, se eu não me engano, no versículo 25, 26, 25. Ela vai dizer, 25, então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Quem está endemoniado é a filha. Mas ela está pedindo socorro. Não interessa o que a filha fez para chegar onde chegou. Não interessa a conduta que a filha dela possa ter tido para chegar onde chegou. A mãe, eu quero falar algo aqui para você. Quero te dar uma chave aqui nessa noite. Que às vezes a gente está clamando a Deus, Senhor, socorre meu filho que está desviado, tira meu filho do tráfico, sabe? Começa a pedir socorro pela tua família, porque ele faz parte da sua família. Traga paz, traga cura, traga libertação, Senhor, para minha casa. E às vezes, eu vou falar algo aqui que a pastora fala muito aqui. Às vezes você quer o marido fora das drogas, do álcool. Você quer, sabe, o filho fora do tráfico. É só para ter o refrigério. Não é só para ter o refrigério, não. Seja profeta sobre o teu filho, sobre o teu marido, sobre a tua esposa. Traz ele para a tua presença. Liberta ele, Pai amado, desse mal. E faz dele um profeta na tua casa. Isso tem que ser ousado. Faz igual Ana. Não pode ter filho. E está lá todo dia tendo deboche, todo ano tendo deboche. E aí um dia ela falou, se o Senhor me der um filho, eu darei ao Senhor. Ah, tu não entendeu não. Deus do céu, meu Deus do céu. Seja ousado com Deus, irmão. Pai, meu marido está lá fora, perdido. Mas eu entrego ele ao Senhor. A minha esposa não quer nada com o Senhor. Mas eu entrego ela ao Senhor. O meu filho está lá segurando um fuzil agora, cheirando cocaína. Mas eu creio que o Senhor vai tirar ele de lá e eu entrego ele ao Senhor. A gente tem que ser ousado, irmão. A gente tem que ser ousado. A Bíblia diz que a gente pede mal, né? Como é que é? Me lembra.
pede, não recebe porque pede mal, né? Quem pegou essa senha? Fala para o irmão que está ao teu lado, pede direito, irmão. A gente tem que ser ousado, irmão. Deus, ele gosta de crente ousado, sabe? Crente diferenciado. Não é você ser mais sabido que o outro, não é você ser mais inteligente que o outro, não, é ser ousado, é ter certeza naquilo que pede. Porque tem crente hoje em dia está pedindo uma coisa, agora no mês que vem já está pedindo outra. No início do ano faz um caderninho, sabe, de pedido. Senhor, aqui está meu pedido, eu quero isso, eu quero. Aí chega no outro ano, já mudou tudo, já esqueceu até do que pediu. Somos assim muitas das vezes, irmão. Não nos colocamos na posição verdadeira. Por que esses grandes homens de Deus na Bíblia conseguem alcançar as vitórias dele? Porque eles são, sabe, é igual essa mulher, eles são certeiros naquilo que pedem. Eles não desistem. Eles são, sabe, meu Deus, não tem nem palavras para expressar. Perseverante, constante, firme no que querem. Essa mulher, Jesus vai dizer para ela, eu vim para os judeus. Depois Jesus vai dizer para ela, eu não posso dar o pão para os cachorrinhos. E ela vai dizer, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa das crianças. Aí aquilo quebra o Senhor, porque ela se rasgou diante de Deus. Primeiro que ela já chega, meu presbítero, chamando ele de Senhor. Eu quero que você entenda isso aqui. Não vai a Jesus de qualquer jeito não, irmão. Vai sabendo quem ele é. Meu Deus. Não interessa a origem dela, o povo dela, sabe, o costume dela. Não interessa se lá no povo dela ou ela já participou lá das orgias, lá dos sacrifícios que eles faziam. Não interessa se ela veio de um povo onde sacrificava. Não interessa. Ela entendeu que não é a origem do povo dela, não é o costume do povo dela que vai libertar a filha dela. É o Senhor Jesus, aquele que já está fazendo milagre, aquele que já está passando, sabe, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e vai cumprindo o chamado dele. Ela ouviu que o Messias estava na terra. Ela ouviu que chegou o tempo do Messias. E ela foi para lá. E ela vai largar a filha endemoniada e vai até Jesus. Quantas dores essa mulher não sofreu? Às vezes, isso serve para nós. As pessoas chegam na igreja, a gente não sabe da história. Por isso que Jesus pede para que a gente tenha misericórdia do próximo. Por isso que Jesus pede para que nós venhamos a ter um olhar de misericórdia. Se colocar no lugar do outro. Para isso nós emprestamos o nosso tempo, nós doamos, porque para Deus a gente não empresta nada, a gente doa. A gente doa para Deus o nosso tempo, para conversar, para ouvir, para saber a raiz daquilo que machucou. Qual é o procedimento que levou a pessoa a tomar aquela atitude? Porque eu vou repetir, irmãos, a gente pode até pecar, mas ninguém quer. Tudo que o homem mais queria era viver numa vida de santidade, mas a gente sabe que é difícil. Por isso que nós buscamos o tempo todo a santificação no Senhor, porque sabemos que pelo natural a gente não vai conseguir. E essa mulher começou a ir buscar o Jesus porque ao redor dela já não tinha mais o que fazer. Ela não tinha mais esperança em nada aos seus olhos. Mas em Cristo, o que tem impossível para ele? Se eu fosse abrir aqui agora, para cada um dos irmãos falarem aqui, cada um ia contar um testemunho de como foi alcançado pelo Senhor. Ou no casamento, ou no trabalho, ou na saúde. Alguma coisa te fez. Sabe, às vezes algumas pessoas escutam algumas pessoas falar assim, mas eu não queria dizer que Deus é ruim, mas Deus não é bom, né, quando deixa essas coisas acontecer. Por que Deus não é bom se a decisão foi nossa? Somos nós que decidimos o nosso caminho, a nossa vida, as nossas ações. Aí Jesus permite essas coisas acontecer para a gente poder se aproximar dele. Jesus, ele está aqui seguindo o caminho. E eu quero falar algo aqui para você. Jesus sabia que essa mulher ia se apresentar, por isso que ele fala o que fala.
Por isso que ele faz o que faz, minha esposa. Porque ele sabia que ela ia se achegar até ele. Tu acha que Jesus não sabia que Zaqueu ia subir na figueira? Tu acha que Jesus não sabia que as pessoas iam criticar porque ele entrou na casa do publicano? Porque nos costumes que não era para estar, porque ele era um pecador. Jesus, ele vai na contramão de tudo isso, irmão. Aí eu te pergunto, quem vai pregar para o traficante? Quem vai pregar para o viciado, irmão? Quem vai pregar para o adúltero? Quem vai pregar para o doente que está lá nos últimos dias? Somos nós, irmão. É a igreja do Senhor. E nós somos igreja juntos, unidos. Quem vai pregar para esse povo? Somos nós. Está esperando o ímpio fazer pelo ímpio algo de Deus? Não, Deus já levantou os profetas dele na terra. Deus já levantou, sabe, os agentes, sabe, de Cristo dele na terra. Os agentes de transformação. Quem está passando por transformação? Quem já viveu a transformação do Senhor? Você é um agente de transformação. As pessoas estão vendo a sua conduta diante do Senhor. As pessoas olham para você e veem que você é uma pessoa diferente. Por que a gente tem que estar cheio de Deus? Para que a gente possa estar à disposição daqueles que precisar de uma conversa, de uma orientação. Alguém que está com problema no... eu tive um problema no casamento, mas Deus restaurou. Aí sentou no banco, acabou. Não! Deus quer fazer a história do teu casamento, sabe? Uma história de transformação para alcançar casamento de outros. Aí eu vivi nas drogas, Deus me tirou das drogas e agora eu estou liberto. Glória a Deus! Agora vai pregar para quem está na droga. Eu me recordo, no início da minha caminhada, um amigo meu que já Deus levou. Ele, casado, um filho, e o rodoviário é um problema sério. Sempre lá as Maria dizem, o pessoal chama de Maria dizem, as amantes. Aí vinha uma menina, aí ele olhava para mim, sem graça, sabia que eu estava caminhando. Aí passou um tempo, não demorou muito, começou a ter um problema com o filho dele. Eu falei, o que houve, cara? Pô, meu filho e tal. Aí eu falei, agora, como é que eu converso com esse cara? Porque ele trabalhava todo dia com ele. Eu falei, pô, como é que ele vai entender isso? Aí eu cocei a cabeça, eu falei, cara, pô, você tem conhecimento, você tem entendimento de que algumas atitudes nossas traz transtorno para dentro da nossa casa, cara? Tu entende que isso gera brechas? Aí ele falou assim, pô, me explica aí. Ele achou que era só com crente que acontecia isso. O crente que abre brecha, ele achava que com os ímpios. Eu falei, não, cara, você está abrindo brecha. Por isso que é necessário conhecer a Cristo, por isso que é necessário conhecer a Jesus. Comecei a falar de Jesus para ele. E aí ele me deu liberdade. Com o passar do tempo ele começou a se interessar, ele começou a buscar em mim, sabe, até coisas que ele lia na Bíblia. E aí eu falei para ele, cara, tem que largar o pecado. E aí ele ria. Ele falava assim para mim, sabe que é difícil, né, Cleiton? Eu falei, eu sei que é, mas não é impossível, porque eu larguei um dia. Esse mal eu larguei, eu vivi isso aí. Aí eu contei a minha história para ele, contei o meu testemunho para ele. E aí ele ficou de boca aberta com o que Deus fez. Não só com testemunho, porque aquilo era normal entre os ímpios ali da empresa, sabe? Mas o que Deus fez no meu casamento, ele ficou de boca aberta. E ele vivenciou um pouco do meu período que eu estava separado dela, da minha esposa. Aí eu falei, pô, tu viu um pouco que eu vivi? E ele falou, realmente. E aí ali ele começou a alimentar a esperança no coração dele. Até um dia eu falei para ele, ó, um dia esse pecado que você está levando, ele vai vir à tona, cara. Vai ser mais difícil para você resolver do que agora. E não deu outra. O pecado veio à tona e quase que acabou a família dele.
Depois ele me chamou e falou, pô, bem que tu falou. Deu ruim lá. E a palavra era essa mesmo, dá ruim, vai dar ruim, cara. Eu falava para ele, eu não estou profetizando ruindade na tua vida não, mas vai dar ruim. Até porque agora, ó, Deus já está me usando como profeta para tu. E não está me usando só uma vez, não. Eu me recordo que ele me falou que um dia, ele montou numa moto com mais um amigo, tinha mais uma turma de amigos com moto, ele foi na garupa de um dos amigos. E no meio do caminho ele passou em frente a uma igreja, estava indo para um baile. Quando ele chegou na frente da igreja, um profeta entrou na frente dele, mandou o rapaz parar com a moto. Um jovem falou para ele assim, Deus manda tu voltar para casa agora, porque tem um laço de morte te aguardando lá. E eu tinha dito para ele, cara, cuidado que Satanás está preparando um laço de morte para você. Ele, que isso, Cleito? Eu falei, eu estou orando pela tua vida, cara. E um outro amigo, pastor lá do trabalho, também falou a mesma coisa para ele. 2 dias depois. E aí esse profeta entrou na frente dele. Quando ele ia passando de moto, parou e falou, Deus manda você voltar agora. Mandou você voltar agora, porque tem um laço de morte para você lá naquele baile que tu está indo. Aí ele regalou o olho e ele cutucou o rapaz, me leva de volta para casa. Aí ele foi embora para casa. No dia seguinte veio a notícia de que houve uma chacina naquele baile, um monte de gente morreu, e o grupinho que ele estava indo era o grupinho que foi baleado. E ele começou a chorar, falando comigo aquilo. Aí eu falei, cara, Deus está falando contigo, cara. Preste atenção que Deus está falando. Então, para você entender o cuidado que Deus tem. Mas ele acabou adquirindo uma doença alguns anos depois e morreu. Graças a Deus ele teve tempo de aceitar Jesus e foi salvo. Mas de repente, por conta do pecado, ele reduziu muito a vida dele. Eu sei que não vou discutir sobre isso, é Deus que sabe o tempo de cada um. Mas o que a gente planta aqui, um dia a gente colhe. Mas ainda assim, Deus tem misericórdia para a minha vida e para a tua vida. A graça de Deus, a graça que nós não merecemos, ela está sobre a minha vida e sobre a tua vida. E Jesus entendeu quando essa mulher se aproximou dele. Ele sabia o que ela queria. Eu acho interessante é o silêncio. Porque ela clama e ele fica em silêncio. Os discípulos que vão se incomodar, porque o mestre fica em silêncio. Quando Jesus estiver em silêncio, não perca o foco. O que acontece com muita gente é isso. Às vezes a gente ouve uma direção de Deus, a gente vê verdadeiramente Deus palestrando conosco. E aí, só por conta do decorrer da caminhada, a gente não ouve mais o Senhor falar. E a gente joga tudo por terra. A gente para de orar, a gente para de clamar, a gente para de pensar naquela bênção. Tem pessoas aí que, irmãos, crente, tu conversa com crente, fala com a irmã assim, como é que está o esposo? Tem mais jeito não, pastor. Como não tem? Aí tu fala com o irmão e a tua esposa, não tem mais jeito não. Como não tem? Aí tu fala com o filho, com os pais, e o seu filho, irmão, meu filho, tem mais jeito não. Aí ainda fala assim, é só Jesus mesmo, irmão. E por que tu não continua a clamar? Aí para de clamar, aí deixa pra lá. O ser humano, ele é adaptável. O ser humano, ele se adapta a viver circunstâncias bem difíceis. E trazendo isso para o espiritual, tem famílias que estão se adaptando a viver com o pecado do outro, está acostumado a viver com o mal do outro, está acostumado a viver com a vacilação do outro. Eu quero falar algo aqui para você, faça como essa mulher, toma uma decisão, não quero mais isso na minha família. Deus tem melhor para mim, Deus tem melhor para minha casa, Deus tem melhor para minha família. Somos nós que temos que tomar posição, porque a do Senhor Ele já tomou. Está esperando a ousadia nossa. Desculpe o que eu vou falar, eu englobo a gente não ora, a gente não faz propósito, a gente não jejua. Tem gente que fala assim, o fulano está lá nas drogas, tem demônio lá que é só jejum e oração. Está esperando o endemoniado jejuar e orar? É você que tem que jejuar e orar. Ele não tem consciência.
Aí a gente não fica, Deus, aí Deus, e Deus está fazendo o quê, cara? Reclamar comigo não adianta. Marche, avance. A gente está acostumado a lidar com os demônios da nossa casa, com o diabo afrontando a gente. Para com esse negócio. Israel está lá sendo afrontado 40 dias, 2 afrontas por dia, uma de dia, uma de noite, 80 afrontas, e lá o gigantão falando, tem homem não, ninguém vai vir lutar não, ele tem que mandar um menino para lá. Porque o Saulzão, ó, bonitão, não teve coragem, governa sem presença. E se o líder governa sem presença, vai esperar o que dos outros? Vai esperar o que dos liderados, irmão? Aí Deus manda um menino com um outro ofício. Vai lá levar comida para os teus irmãos, que nem os irmãos dele merecia. Se você olhar o contexto, Deus os irmãos dele merecia. Mas ele é obediente. Repita comigo, ele é obediente. Foi lá levar a comida. Aí ele chega lá e pergunta, que negócio é esse aí? O que está vendo aí? Ele achou estranho, porque ele foi para uma batalha. Ele esperava o quê? Uma batalha. Eu quero falar algo aqui para você. Se Deus luta as tuas guerras, pode ter certeza que o inimigo tem tempo certo de cair. Que guerra é essa? 40 dias ninguém resolve nada. Porque Deus não está. Guerra que Deus não está, tu vai ver o inimigo de gracinha o tempo todo. Aí chega o menino. E aí? O que houve aí? Ó, rapaz, o gigante está lá, afrontando, perguntando se não tem homem não. Não, eu vou. E toda vez que tu toma decisão, vem um Saul na vida dizer para você que você não pode. Vem um Saul dizer para você que você não tem condições, que você é menino. Vem um Saul até dar a armadura dele, mas não serve para você, porque a armadura do outro não serve para você. O que serve para você é o que Deus te deu. Aí ele vai lá, tenta até pôr a armadura, não dá para mim. Deixa eu usar o que eu estou acostumado. Ah, se eu fosse tu, eu já tinha dado glória. Usa a tua oração, irmão. Usa o teu jejum, usa a tua fé, usa o teu propósito. Meu Deus. Sabe, vou falar aqui. Fulano, ora por mim. Pastor, ora por mim. A gente ora sim, mas usa você, a tua boca. Usa a tua fé que foi gerada no teu coração. Aí ele vai lá e pega lá a fundinha dele, a pedrinha que ele pegou no riacho. Tinha 5. Se fosse eu e você, a gente ia dizer, eu estou sem munição. Só que a munição de Davi não era pedra, era o Deus que ia tirar a pedra. Aí ele vai lá, gira fundo e pum, pega no meio do corpo do gigantão, o gigantão cai. E para definir o negócio, ele vai lá e corta a cabeça. Por que a cabeça, Diácono João? Porque Satanás batalha na mente. Deus está aqui, irmão. Aqui, ó. Satanás dizendo para tu, tu não pode. Tu não consegue. Tu não tem capacidade. Tu não vai conseguir. Satanás vem só aqui. Porque o que o gigante fazia? Tem homem não? Grandão, espadão, escudão. Deveria ter uma voz grossa, tem homem não? Aí vem um menininho. Eu vou te pegar, mano. Gira lá, acerta. Aí ele vai lá, porque a Bíblia diz que o gigantão já cai morto. Mas Davi, se coloque no lugar de Davi agora, no exato momento. Para Davi, ele caiu desmaiado. Então o que Davi faz? Aproveita que o inimigo está caído e ó, rau, corta a cabeça. Para quê? Para não dar as costas e o gigante se levantar de novo. Deus está falando com pessoas aqui. Corta a cabeça. É na mente, irmão. A tua mente tem que estar cativa a Deus. O Espírito Santo tem que estar dominando a tua mente, irmão. Aí ele corta a cabeça e traz. E o negócio é tão forte que você vai ver que vai manifestar em Saul a inveja de Saul. Porque o povo começa a glorificar Davi. E Saul, que era o rei, tinha que ter feito aquilo.
Olha quantas oportunidades, quando tu estuda sobre Saul, quantas oportunidades Deus deu para Saul, para ele se arrepender e governar do jeito que Deus queria. Mas ele não fez. Aí o menino vai lá e resolve o negócio. O improvável. A gente lê na Bíblia hoje, irmão, é fácil. A gente tem a interpretação. Davi, menininho, ungido, papapá, passou um tempo, enfrentou o gigante e tal, Saul perseguiu ele e chegou ao trono. A gente fala, foi 15 ou 16 anos mais ou menos. Passa 15 ou 16 anos fugindo de um rei. Dentro de uma terra, dentro de uma região, dentro de um país. Fugindo o tempo todo. O tempo todo Saul atrás dele, o tempo todo ele fugindo. E ele com promessa. Deus às vezes te esconde na promessa. Interessante é que Deus mostra para quem ele prometeu o que vai fazer. Porque quem tocava a harpa para Saul? Era Davi. Davi era um menino, tocava a harpa para Saul quando Saul ficava perturbado. E Saul só ficava tranquilo quando ele tocava a harpa. Mas ele era só um menino. Já estava sentando no palácio. Deus está fazendo com pessoas aqui. Falando com pessoas aqui. Você já sentou aonde eu quero te colocar. Eu só estou te mostrando. Mas um dia tu vai voltar. E vai assumir o que eu quero contigo. Aleluia. Uma batalha na mente. Entenda que essa mulher não deixa a mente dessa mulher não está perturbada, sabe, com os empecilhos. Ela está incomodada com a ação do diabo, do demônio na filha dela. E ela tomou uma decisão. Eu quero que você saia daqui tomando essa decisão. O demônio que está perturbando a minha casa, a minha família, os meus filhos, vai cair por terra, é hoje. Porque ela não está com Jesus. A filha endemoniada não está, mas a mãe está. De repente teu parente não está aqui, mas você está. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, a tua fé, aqui ó, vou falar nas minhas palavras não. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Como tu? Qual era o desejo dela? Que a filha fosse liberta. Aí Jesus está dizendo, como tu desejas. Aí o texto continua dizendo, e desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Ela não estava no ambiente. Ela estava distante. Foi falado aqui? Foi falado aqui sobre isso? Foi você que falou? Na oração? Não, acho que alguém falou alguma coisa aqui também do soldado lá Diaconisa Ana Paula, não foi? Diaconisa Ana Paula que falou? Camarada, não foi curado lá? Isso é fé, irmão. O problema, você não precisa trazer o problema físico. Quem está entendendo, diga amém. Porque a cura, ela vai vir no espírito. Não precisa trazer o problema físico. Pela fé, da onde tu estiver. Porque, aqui o texto, só para me fechar, para você ter entendimento. O verso 22 diz assim, eis que uma mulher cananeia, que saía daquela cercania, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Aqui na Bíblia está escrito, mas ele não lhe respondeu palavra. E o que foi que curou, que tirou o demônio da filha dela? Foi a palavra de Jesus. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu. Está em vermelho na minha Bíblia. Quem falou isso? Foi o que falou? É a palavra do Senhor Jesus. Quem crê na palavra de Jesus? Porque é a palavra de Deus que cura, salva e liberta. Você entendeu isso aqui? Então você não tem que acreditar na palavra de homem. Você tem que acreditar na palavra do Senhor. Por que a gente tem que meditar na Bíblia? Porque aqui estão as palavras do Senhor. É elas que nos edificam. É ela que nos fortalece. Se coloque de pé. Aleluia. Vou falar igual o meu diácono Rafael fala. Está aberto aí? Deus é bom. E o diabo não presta. Deus é bom. E o diabo não presta. Deus é bom. E o diabo não presta. Quem pegou isso aí? Quem não presta é o diabo. Não é o marido adulto. Quem não presta é o diabo. Não é o filho drogado. Quem não presta é o diabo.
Vocês estão entendendo isso? Pô, pastor, mas tem muito comportamento. Entrega na mão do Senhor, porque Jesus, ele também molda caráter. Ele tira do pecado, ele limpa, ele lava e ele molda um caráter. Ele faz transformação na vida do homem. Amém? Põe a mão no seu coração. Senhor, Pai querido, quero te louvar por esse momento, te louvar por esta palavra. E que nós possamos ter atitudes como esta mulher, Deus. Uma atitude de fé, de alguém perseverante que sabe o que quer, Deus. Pedimos tantas coisas ao Senhor. Às vezes estamos preocupados com tantas coisas materiais, com tantas coisas físicas. E deixamos de nos atentar para aqueles que estão no meio da nossa família e da nossa parentela, se perdendo nas drogas, se perdendo no álcool, se perdendo no adultério. E nós muitas das vezes deixamos de nos colocar na brecha pelo próximo, a clamar por eles, a perseverar por eles. Porque eu creio, Deus Santo, que na nossa família existe uma promessa, Deus Santo. Existe uma promessa sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, Senhor. Existe um Deus poderoso que é o Senhor, nosso Pai, que cuida de nós nos mínimos detalhes, que está com um olhar atento a todo instante para conosco. E aquilo que nós não podemos fazer, devemos fazer como essa mulher, ir até o Senhor, que tem poder para fazer sobre as nossas vidas. Tá, querido, independente do que acham, independente do que pensam, independente da origem a qual nós viemos um dia, existe o Senhor para nos curar, para nos transformar. Existe o Senhor para tratar de nós. E nessa noite, Pai querido, eu quero profetizar sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Deus Santo, que o Senhor já está agindo, Deus Santo, através da Tua palavra, em transformação, em cura, em libertação sobre a nossa casa, Deus Santo. Nós profetizamos que a nossa casa, existe a herança que é os nossos filhos, que o Senhor declarou na Tua palavra, que existe, Pai amado, promessa de vitória, que existe paz em meio às dificuldades, que existe um Deus que reina e é soberano sobre o nosso lar. No nome de Jesus, nos abençoa com a Tua presença, Senhor, e nos fortalece nessa caminhada, Deus. Assim como esta mulher, que nós possamos ter a certeza de que toda vez que nos lançarmos em Sua direção, que nós buscarmos a Sua face, que nós buscarmos em Ti a cura, a libertação, nós alcançaremos, porque o Senhor está nos aguardando. Pai querido, em nome de Jesus, nos proteja, Pai, e nos abençoa com esta palavra. Assim eu te oro e te agradeço. A igreja aplauda o Senhor, amém?